Antes de começar a palestra, eu vou ler um trecho do livro Ceifa de Luz, que o Espírito Emmanuel ditou por Chico, que diz mais ou menos isso que a gente vai falar. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, disse Jesus. Mas é a vontade dele, não a nossa. Então a gente tem que sempre pensar nisso. Convence-te de que as leis da divina sabedoria não se enganariam. Situando-te na terra por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar, trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumentos de trabalho. Encontraste no lugar certo em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios. Tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos à frente. Passas pelas experiências de que não prescindes para que a conquista da sublimação que demandas. Recebe os parentes e afeições de que mais necessitas para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos da elevação. Vives na condição certa na qual te compete efetuar as melhores aquisições de espírito. Sofre lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Vários acontecimentos dos quais não se te faz possível a desejada liberação, a fim de que adquiras autocontrole. Atravessas circunstâncias por vezes difíceis, de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo. Em qualquer posição na que te vejas, dispõe sempre de certa faixa de tempo a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras, como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão que desejas, para que, auxiliando aos outros, receba dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Segundo, é fácil te observar, estás na terra, de alma condicionada às leis de espaço e tempo, conforme o impositivo de autoaperfeiçoamento em que todos nós achamos, no mundo físico ou fora dele, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-lo aos semelhantes, porque melhorar-nos e elevar-nos, educar-nos e, sobretudo, servir, são sempre medidas preciosas, invariavelmente em nossas próprias mãos. Emmanuel. Sentido da vida. Essa é uma pergunta que eu acho que a humanidade fez durante toda a sua vida. E algumas pessoas ainda vão se perguntar. Acredito eu que alguns que estudam, que aperfeiçoam, que entendem, que interiorizam o conhecimento e a busca por Deus, entende isso mais um pouco. Não posso falar de todos os espíritos, porque eu acredito que todos de outras seitas ou religiões também já chegaram a esse conhecimento. O Neil deGrasse Tyson, um filósofo americano, ele estava numa palestra para adultos e tinha um menino de 6 anos. E o menino perguntou para ele isso. Qual que é o sentido da vida? Depois ele falar sobre tudo quanto é coisa do universo, de tudo, de dimensões e tudo, perguntou. E ele respondeu isso. As pessoas perguntam como se o sentido da vida fosse algo a se encontrar, mas, na verdade, o sentido da vida é algo que se cria. A gente cria. Quantas vezes aqui a Vera fala, a gente cocria. A gente passa o tempo inteiro na nossa vida criando isso. A gente vai buscar isso, porque você não compra no Mercado Livre, nem na Temo, nem na Shopee, nem qualquer revistinha que vende aquelas coisas antigas que as mães compravam, tudo quanto é o tecido doméstico, não vende. A gente vai ter que procurar. E vai ter que procurar isso dentro da gente. Isso não é, às vezes a pessoa fala, isso é egoísmo, você voltar só para você. Não, isso é amor próprio. Quando a gente volta para dentro, quando a gente se busca, a gente busca o nosso eu interior, a gente começa a aprender
que a gente está nesse mundo com todo mundo e a gente não está sozinho porque a gente depende de todo mundo. Tanto é que quando a gente dá uma mão para alguém, a gente primeiro recebe essa energia para passar essa energia para o outro. Eu acredito que no passe a mesma coisa. Quando a gente vai dar o passe para alguém, a energia que vem direto para nós, para ir para alguém. Quando a gente faz uma oração para alguém, é a mesma coisa, a energia toda vem para nós. Então o bem volta-se sempre para nós. Quando eu vejo algumas pessoas como o Sami, ali como o Derek Rabelo, que é um surfista cego, eu me lembrei, na hora que eu fui escrever, né, começar a pensar o que eu ia falar, eu me lembrei do filme Patch Adams. Não sei se vocês viram o filme Patch Adams, quem foi o autor foi o Robin Williams. E ele é um médico que muda o jeito de ver, né, a medicina, quando ele vai procurar o seu mentor, que estava no hospital psiquiátrico, o Arthur Mendelsohn, e o Arthur Mendelsohn faz uma pergunta para ele: quantos dedos você vê aqui? E ele responde: 4. Ele: quantos dedos você vê aqui? E ele responde: 4. Quantos dedos você vê aqui? Preste bem atenção. Não olhe para o problema, olhe através dele. Aí ele falou assim: 8. Quando a gente olha para fora, quando a gente olha para fora da nossa vivência, a gente faz que nem o Sami, que consegue enxergar além dos olhos. Ele consegue enxergar um mundo maravilhoso que às vezes a gente com os nossos próprios olhos não conseguimos ver. O Derek Rabelo tem 33 anos, é do Espírito Santo. Ele é cego desde a nascença também. E para quem não sabe, o Sami, que é o cantor, é filho do Baiano e da minha amada Iris. Viu? Ele é um músico maravilhoso e um ser humano maravilhoso. O Derek Rabelo, ele surfou, mesmo sendo cego, em Pipeline e em Nazaré. Então, para quando a gente quer alguma coisa, quando a gente procura sair desse ponto que a gente está, de só receber e achar que é isso, que a gente veio para cá para nascer, para viver, para morrer e acabou, a gente para de cuidar da gente, a gente vive em função de todo mundo à nossa volta e não consegue perceber a grandeza que é o que nós viemos fazer aqui. Como o texto de Emmanuel fala, nós viemos com todas as condições. Quando eu vejo aqui a Márcia falando, a Vera falando, a Evelyn falando sobre o espírito, como a gente deve seguir, a gente veio de várias vidas. Nós, enquanto espíritos, já passamos aqui na Terra em vários momentos ou em outros lugares, aprendemos, tivemos a oportunidade de voltar, estamos aprendendo ainda porque a gente está em evolução o tempo inteiro. Pelo pouco que eu estou aprendendo aqui, eu vejo que se a gente não conseguir perceber essa evolução que a gente está seguindo e saindo desse lugar comum, que é enxergar a vida como uma coisa que a gente tem uma rotina inteira, quando a gente sai, quando a gente vai para a praia, ou quando a gente abraça uma árvore, ou a gente para ver um passarinho cantar, o mundo para a gente. Quando a gente aquieta a mente, o ego para de mandar e meter a opção de dúvida, a gente começa a ficar em silêncio, a gente começa a enxergar a nós mesmos. Quando aqui nos exercícios pede-se para poder ficar em silêncio e respirar, e prestar atenção na respiração, quando a gente começa a prestar atenção na respiração, a gente começa a ver esse fluxo inteiro de sangue que vai e volta, sem a gente pedir. Quando a gente acorda de manhã e percebe isso, que a gente não é só um acordar como ontem, como antes de ontem, como antes de ontem, é um acordar novo, para um dia novo, com expectativas novas, com possibilidades novas. Nada é por acaso. Nenhum de nós veio aqui por acaso, nenhum de nós estamos aqui hoje por acaso. Nada é por acaso. Mas quando a gente começa a perceber isso, parece que dá uma leveza, porque
é igual o perdão, quando a gente dá para a pessoa, não é para ela, é para nós mesmos. E a gente começa a respirar com carinho. Essa pessoa da foto aqui, ela chama Vilma Rudolph. Ela nasceu em 1940, nos Estados Unidos, e teve poliomielite, paralisia infantil. Foi nos médicos, os médicos falaram, sinto muito, mas ela não vai andar nunca. A mãe dela era a 20ª filha do pai, a 17ª da mãe, família pobre. O hospital que era do lado não podia receber eles, porque naquele tempo da segregação, por ser negro, eles não poderiam ir para o hospital, que era de uma faculdade. Ela tinha que andar 80 quilômetros para poder levar a filha para ser tratada numa fisioterapia, e ela fez isso. E ela cuidou da filha, ela ajudou, ela acreditou, ela deu sentido à vida dela, tanto quanto a Vilma deu sentido à vida. Porque a Vilma poderia ter desistido, como a mãe também. Como acontece, a gente vê, diante de uma dificuldade, parar e não falar, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Quantas vezes a gente vai nas mãos estendidas e a gente fala assim, porque tinha um documento, porque não pude... Então, assim, quando a gente vê que a pessoa quer, que a pessoa busca um sentido realmente da vida, de mudar a sua vida, de esquecer que eu estou usando esse corpo e que eu sou um espírito como todos aqui e que estão em evolução, alguns aprendem mais rápido, outros mais devagar, mas somos todos espíritos. Quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a sair desse mundo, a gente começa a perceber um mundo. O que aconteceu com ela? Aos 9 anos ela começou a andar. A mãe fazia massagem, levava na terapia, fazia tudo. Aos 12 anos ela foi jogar basquete. Colocaram ela para jogar basquete. Os médicos falaram que ela nunca ia andar. Em 1960 ela ganhou 3 medalhas de ouro na Olimpíada de Roma. No Livro dos Espíritos, a pergunta do Allan Kardec é: por que encarnamos? Deus coloca a encarnação, as nos impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Tanto quanto o Sami, quanto o Derek, quanto a Vilma, quanto vários de nós aqui, já passamos por isso, pelas dificuldades, pelas tristezas, pelas dores, pelas negações, pelos nãos na cara. Quantas vezes a gente passou por isso tudo e a gente ficava assim, putz grila, o que eu vou fazer? Eu, quando era pequeno, haviam falado que eu não ia passar dos 10 anos de idade. Eu estava na praia de Copacabana, eu ia fazer aniversário em agosto, eu estava vendo o pessoal jogar bola, minha tia perguntou, e aí, você vai fazer 10 anos, o que você quer? Qual que é a sua escolha? Eu falei, que escolha, tia? Falou, o que você quer fazer da vida? Você quer viver ou quer morrer? Eu falei, quero viver. Ele falou, então viva. Coloca na sua cabeça, por mais problema que você tenha nascido, você pode, você quer, você consegue. Jamais desista. Aí ela falou, o que você quer fazer agora? E os meninos estavam jogando bola. E eu falei, eu quero jogar. Ela falou, vai. Eu falei, mas eu estou chiando. Eu estou com falta de ar, que eu vivia com falta de ar o tempo inteiro, fora os outros problemas. Falou, vai. Eu falei, mas se eu passar mal e morrer? Ela falou, você não sabe a alegria que eu vou ficar. Eu falei, por quê? Porque você fez a coisa que você queria. Você foi fazer. Você não teve medo, você encarou e foi fazer. Então eu fico vendo hoje, né? O mundo evoluiu pra caramba. Pra caramba. Hoje a gente está aí com os IA, que eu fico impressionado com o IA. Você pensa uma coisa, o celular está te consumindo ali, tudo quanto é pergunta. Você fala na Itália, parece uma porção de roteirinho de Itália, assim, hotel, casa, lanche, tudo para comprar. Você fala em comida, não, várias receitas. Você olha, então não sei o quê. Você nem falou perto, já está lá. A evolução veio.
Nós estamos evoluindo espiritualmente? Estamos. Nós estamos melhorando, Vera? Um pouquinho estamos. Um pouquinho estamos. Falta muito? Sim. Falta. Nós vamos voltar? Vamos, eu acredito que sim. Falta muito para aprender. Falta muito conseguir olhar para o outro e ver o outro como eu. Um outro como irmão, um outro que precisa de ajuda. Falta muito isso. Eu vejo hoje as pessoas muito preocupadas com rede social e isso veio, trouxe isso tudo. De repente não tinha um computador, fui trabalhar no Banco Real, o computador era 3284 da IBM, um negócio desse tamanho, gigante, 1982. Eu nunca vi um trem tão grande na minha vida. Hoje um reloginho faz isso. Manda mensagem, conversa, manda e-mail, faz o diabo, faz tudo. Só falta fritar o ovo e fazer qualquer coisa. Só que as pessoas estão se perdendo nisso. Quando você perceber que seu tempo está todo no celular, para um pouquinho, estipula um horário para ele. Hoje eu estou vendo, chega na mesa, a gente vai num restaurante, eu fico observando, todo mundo com o celular na mão. O pessoal parou de conversar, o pessoal parou de falar. E a gente está vendo, assim, a quantidade o índice de suicídio em idosos aumentou muito. Aumentou muito de jovens também, infelizmente. Porque não estão vendo sentido. É TikTok, é Kawaii, é não sei o quê, que não... Para nada. Não pega um livro para ler, não pega sabe, não para pensar em si próprio, é o tempo inteiro com o celular, o tempo inteiro com tudo. Vai num restaurante, chega a tirar foto, vai no banheiro, tira foto, vai comer, tira foto, vai não sei aonde, tira foto de tudo. É como se fosse uma necessidade básica mostrar para os outros uma coisa que nunca precisou ser. A coisa mais importante na vida da gente, e eu acho que a gente precisa, que eu aprendi, eu custei aprender isso, né? Quando Magali me falou assim, fecha um ciclo, abre outro, você tem que aprender a se amar. Eu tive que aprender a me amar. E quando você se ama, igual eu falei, não é egoísmo, é amor próprio. Você aprende a amar o outro e respeitar o outro, mas você aprende e você entende que a pessoa mais importante na sua vida é você e não o que os outros pensam de você, não o que os outros falam de você. Eu fico imaginando, antigamente, esse povo hoje, há 100 anos atrás, sem celulares, iam morrer. Se eles pudessem voltar atrás no tempo, eles iam desesperar. As pessoas às vezes chegam numa casa, mesmo quando perguntam, tem Wi-Fi? Tem no seu, tem televisão? Tem no seu... Não pergunta assim, tem uma cama boa para eu poder dormir e ficar em silêncio? Pode falar. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Sobre? O apagão. Um apagão mundial. Então, assim, eu acredito que isso vai acontecer em algum momento. E aí vai vir muito difícil. Quando o mundo falou que ia acabar em 2000, muita gente, né, se perdeu também. Sim, muita gente se encontrou. Aí é que está. Nós tivemos um problema sério na pandemia, que a gente achou que muitas pessoas... muita gente na pandemia que a gente achou que ia ficar bem, né, que ia voltar, a humanidade voltaria a ser mais humana, mais cordial, mais carinhosa, parece que foi ao contrário. Muita gente se separou, muita gente saiu, muita gente brigou, muita gente se abandonou, muita gente se perdeu. Mas eu acho que a evolução é essa. Aí eu pergunto, quando eu falo que às vezes a gente tem que lidar com a gente, por quê? Porque o tempo inteiro... Deixa eu ler que eu acho que é mais fácil. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, o meu fardo, que é leve. Se o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve, por que a gente carrega tanto peso? Por que a gente continua carregando peso de problemas que não são
nossos. Não que a gente não deva se importar, tem pesos que são nossos mesmos. Cuidar da educação dos filhos, manutenção de casa, mas tem peso que não é nosso e a gente tenta, às vezes, como se fosse uma tábua de salvação. Tentar resolver isso abraçando tudo quanto é problema à nossa volta. E aí a gente se perde novamente sem achar o sentido que a gente precisava ter de voltar para a gente, de voltar para nós. Não é fácil lidar com o ser humano, não é fácil lidar, às vezes, com a gente mesmo. Eu lembro que quando eu fiz psicologia, né, que a minha formação é psicologia, eu vi uma senhora, uma vez que a gente montou uma escola de terceira idade, eu vi uma senhora o tempo inteiro olhando no espelho. E eu chamei a atenção do professor, né, eu falei, o senhor viu aquilo ali? Ele falou assim, ela está ali tem um tempão. Aí eu esperei ela soltar o espelho, e ela ficou em silêncio, todo mundo falando, brincando, conversando, e ela com o espelho. Aí eu perguntei para ela, tudo bom, como é que a senhora está e tal, cumprimentei, perguntei e tal. Perguntei, por que a senhora ficou um tempão, assim, quase uma hora olhando no espelho? Ela virou e falou assim, porque eu me vi no espelho. Eu consegui ver todas as etapas da minha vida no espelho. Eu me vi sem sombra, sem máscara. Eu me vi fora do que eu sou realmente. Eu silenciei a mente para poder me ver, porque às vezes eu não consigo me encontrar. Eu falei, mas a senhora faz isso sempre? Ela falou assim, faço. E como é que a senhora sente? Feliz. Então eu acho que a felicidade é o ponto primordial da gente. Eu acho que a gente veio para ser feliz, para estar em paz, para ter saúde. Há os atropelos no caminho? Há. As flores são perfumadas? São. Algumas têm espinho? Tem, para nos lembrar que a vida não é fácil. Que a gente precisa passar por todos os obstáculos. Mas que a gente tem que seguir em frente. Porque caminhar com a vida não é mesmo. Então a gente precisa aprender isso. Que dar sentido à nossa vida é a nossa própria vida. A gente não pode sofrer pelas coisas dos filhos. A gente não pode sofrer porque eu acho que cada um tem que passar pelo que tem que passar. A minha tia me disse isso, eu não vou sofrer por você, você teve que passar por isso tudo para você aprender, para você ser melhor. Talvez você não foi em outra encarnação. Por isso você veio com tanto problema de saúde. Para pensar sobre isso. E eu tinha o quê? 10 anos de idade. Então foi um tapa. Até hoje eu falo assim, pô, o que eu vou fazer? Eu falei assim, eu vou fazer o que eu precisei fazer. Eu precisei encarar a vida com alegria. Eu precisei ser feliz. Eu precisei entender que por mais que eu tivesse problema, como eu tive vários, igual eu falei, eu nunca tive depressão por causa deles. Eu nunca sofri por causa deles. Eu nunca desisti de viver por causa deles. Eu tive um problema de relacionamento, que eu entrei em depressão, não quis viver, tive que me sair, fui no fundo do poço, voltei, estou aqui, né? Voltei para essa casa, estou aqui com vocês, sabe, com carinho, com amor, me dedico a tudo, sabe, aos 63 anos, agora é dia 18 de outubro, aos 63 anos eu escrevi meu livro de poesia, lancei meu livro de poesia. Escrevi nesse meio tempo em que o livro ainda estava saindo, escrevi mais 4 histórias infantis. Continuo escrevendo o tempo inteiro. Então, assim, eu achei o meu caminho. Eu estou juntando dinheiro, vou comprar um teclado que eu quero aprender a tocar piano, que é meu sonho de menino. Então, assim, eu não parei. A vida não parou para mim. E outra, a vida vai continuar, porque Emmanuel disse, nós vamos vir, nascer, morrer, renascer e continuar a progressão. Nós vamos continuar seguindo, nós não vamos parar. Porque a vida não para. Esse corpo fica, a vida não. O que nós vamos levar, por isso que eu lembro quando a gente era menino, falava assim, não, da encarnação eu fui rei.
Eu falei, pô, eu nunca preocupei. O que eu fui? Eu preocupo nessa. O que eu quero levar? Então eu sei que caixão no mundo inteiro não tem gaveta. Então eu só posso levar aquilo que me faz bem, que me traz alegria, que me traz amor e que eu dou com o maior prazer. Que é carinho, que é amor, que é tudo. Então, assim, é isso que eu vou levar. Tem gente que não gosta de mim porque eu sou alegre. Mas o que eu posso fazer? Como diz um amigo meu para o outro, eu não gosto de você não, porque você é muito alegre. Eu falei, isso é problema seu. Eu não tenho nada com isso, eu vou continuar sendo feliz. Afinal de contas, eu falo brincando, né, que eu quando era pequeno, isso é brincadeira, tá? Mas eu falo brincando. Quando eu era pequeno, eu pegava a cadeira da mesa da sala, botava no banheiro, subia no espelho, olhava, olha assim, Marco Antônio, olhando no espelho, né? Marco Antônio, você tem que ser muito feliz. Porque bonito você não nasceu. Não tem que ser feliz. Para que eu vou ficar preocupado? Essa é outra coisa. O amanhã. O tal do sofrer por antecipação acaba com todo o sentido da vida. Porque o cara, vamos dizer, tem uma menina, estou com minha filha de 5 anos, eu vou preocupar quando ela começar a namorar. Gente, quando ela começar a namorar, eu vou preocupar na época que ela arrumou um namoro, vou preocupar agora. Vou preocupar com amanhã, eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Eu sei que hoje eu quero dormir. Agora, se amanhã eu vou acordar e vou sorrir novamente, agradecer a Deus por tudo, eu não tenho a mínima ideia. Então, o tal do sofrer por antecipação dá uma dor. E aí vem lá, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Cada Bíblia tem uma interpretação diferente. Eu até procurei na Espírita para ver se era isso mesmo. Mas porque para que eu vou sofrer hoje? Tanto é que no meu celular, no WhatsApp, está lá escrito Carpe Diem, né, que é viva hoje como se fosse o último dia da sua vida. Está com vontade de falar com alguém que você gosta de alguém? Fala. Está com vontade, sabe, de fazer alguma coisa por alguém? Faça. Sabe, a gente tem que se doar hoje. Eu não posso esperar amanhã. Vejo, às vezes, tantos poemas querendo falar para alguém alguma coisa depois que a pessoa foi. Fala agora! Quantos de vocês, às vezes, não têm oportunidade de ligar para o pai, para a mãe, para o irmão, para o sobrinho, alguém que vocês amam, que vocês não ligam? Vocês deixam para depois. E, às vezes, depois acaba e vocês não vão ter condição de falar. Então, se vocês têm oportunidade, fala. Se vocês têm que falar, fala. Solta o que tem no coração, tira esse peso. Vivam felizes sempre, porque isso é o sentido da vida, ser feliz. Eu acho que eu não encontro outra palavra que não seja felicidade. Eu estava preparando o texto, eu vou ter que pegar o óculos para ler porque eu não enxergo, né? Apesar que ficou bonitinho. Eu estava preparando para escrever. Aí eu peguei a folha branca, aí fiz aquele ponto no meio. Não foi essa. Eu tirei a foto, não ficou legal, e eu peguei essa. Fiz um ponto no meio. E fiquei olhando um tempão. Aí eu fiquei pensando, putz grila, né? É a nossa vida. Ela vem em branco, completamente em branco. Eu vou começar a preencher e dar sentido a ela. Eu vou encher ela de pontos, mas ela já tem um ponto. E esse ponto é Deus. E aí eu escrevi o ponto. Antes da palavra havia um ponto pulsando. Pequeno, silencioso, mas dentro dele o princípio de tudo. Um ponto pode ser fim, pode ser começo, pode ser um intervalo entre o que se diz e o que o silêncio entende. Há pontos que dormem no fim das frases e há pontos que nascem no escuro para acender constelações. Um ponto no mapa marca presença, diz aqui, mesmo quando o aqui é só ausência. Um ponto pode ser semente, a semente do grão de mostarda que Deus nos deu,
e que nos faz ser sombra para várias pessoas à nossa volta. E aí eu lembrei disso. Estrela, olho, ferida de tinta no papel branco da vida. Cada ponto carrega um mundo, uma história, um destino. Há um ponto entre nós, e nele cabe o mundo todo. E eu, que vaguei por tantos pontos, descobri o meu. Não está no fim das palavras, nem nos mapas do mundo. Está aqui, no centro do peito. Onde pulso que é teu. Há um ponto no meu coração. E é nele que você vive. Isso para mim é o sentido da vida. É ligar todos os pontos dessa página em branco e seguir em frente. É entender que a gente está aqui para cumprir uma missão, mas a gente não está sozinho. Nós precisamos de todo mundo à nossa volta. Mas para amar alguém, eu preciso me amar primeiro. Para estar com alguém, eu preciso estar pleno de mim, consciente de que eu sou um ser único nesse universo, que eu tenho uma missão a cumprir e que eu preciso levar isso para frente. E eu preciso levar isso com amor, com fé e com carinho. Eu fiz as letras, mas eu acho que não vai dar para ler, né? Vocês estão lendo, não, né? Hã? Está dando para ler atrás? Não? Queridos irmãos, o sentido da vida não é um mistério escondido esperando ser descobertos nas voltas do caminho. É um sopro que criamos, pouco a pouco. Em cada gesto de amor, em cada escolha consciente, em cada aprendizado que o tempo nos oferece. Para dar forma a esse sentido, é preciso aprender a soltar, pois nem tudo o que pesa pertence a nós. Quando deixamos o que é excesso, abrimos espaço para o que é essencial. E o essencial, como nos ensinou Cristo, é o amor. É no amor que tudo encontra propósito. É no amor que a vida floresce e se revela inteira. Que possamos, então, a cada novo amanhecer, criar esse sentido com leveza, com confiança e fé. Muito obrigado.